Olá, turma, boa tarde. Na verdade, eu não sei que horas vocês vão estar assistindo o vídeo, né? Então, eu já deixo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, certo? Então, hoje nós vamos aprender um assunto muito legal. Como eu já falei pra vocês, todos os assuntos de história são muito legais, mas hoje a gente vai aprender sobre Roma Antiga, certo? Nesse vídeo, nós vamos estudar os dois primeiros períodos da Roma Antiga, porque a Roma é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender sobre a monarquia e a república romana. Muito bem, daquele jeito que a gente sempre tá fazendo. Eu vou mandar para vocês o slide, que eu tô com esse slide aqui, eu vou acompanhando o slide ao mesmo tempo que vou falando, explicando para vocês. Eu acompanho daqui e vocês vão acompanhando a minha fala daí, tudo bem? Então, turma, quando a gente fala de Roma, a gente tem que pensar assim. Todo assunto que a gente estuda em história é porque, de certa forma, esse assunto, essa civilização, na verdade, ela ainda faz parte, de alguma forma, da nossa vida contemporânea, da nossa vida nos dias de hoje, não é isso? E a Roma Antiga, com essa civilização romana, não poderia ser diferente. A Roma essa civilização deixou pra gente um belíssimo legado, que foi o legado da República. Hoje, a maioria dos países ocidentais, né, eles adotam a República, não é isso? Como sistema de governo, certo? Então, além da República, Roma também deixou o direito, o famosíssimo direito romano, certo? E também foi bastante responsável pela difusão do cristianismo, certo? Foi bastante responsável pela difusão do cristianismo. Então, por tudo isso, por todo esse legado, é importante estudar a civilização romana até para a gente poder se compreender melhor, tudo bem? Então, primeira coisa que é preciso a gente saber quando vai estudar uma civilização antiga: a sua localização. Então, Roma está localizada na Península Itálica, certo? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a Península Itálica é o lugar mais fácil de você saber no mapa o que é. Porque se você olhar o mapa, a Península Itálica, ela parece uma botinha, certo? Sempre falo isso e eu tenho certeza que quando os meus alunos olham para o mapa da Europa, certo? Ali ao redor do mar Mediterrâneo, às margens do mar Mediterrâneo, eles vão avistar, como eu coloquei aí para vocês, eu coloquei o mapa mundi, certo? No slide eu coloquei o mapa mundi e eu tenho certeza que toda vez que vocês olharem para essa botinha, vocês vão lembrar que essa botinha é a Península Itálica, certo? Então, foi aí a origem de Roma, certo? Foi onde ela surgiu, onde essa civilização ela surgiu primeiramente. Depois vocês vão ver que Roma, a civilização romana se expandiu tanto que todo esse território ao redor do mar Mediterrâneo passou a pertencer à civilização romana, certo? E a Península Itálica, hoje nós temos a Itália dos dias de hoje, certo? Então, como eu já havia falado para vocês, a história romana é dividida em 3 fases. Quais são elas? Monarquia, que é a primeira, república e, por fim, o império. Nesse vídeo, nós veremos os 2 primeiros, não é isso? Então, o que a gente tem para falar sobre a monarquia romana, sobre essa primeira fase? Gente, essa fase da monarquia, ela é um pouco menos documentada, certo? Então, os historiadores conhecem, mas não tanto como a república,
certo? Então, sobre a monarquia, a gente tem esse período de formação, da civilização romana. E uma coisa bem interessante é porque essas civilizações antigas normalmente têm um mito fundador, não é isso? Quando a gente foi estudar a Grécia, a gente viu a história do Minotauro. E agora nós temos a história que tem três personagens, um mito que tem três personagens muito peculiares, que é os irmãos Rômulo e Remo e a loba, né? Essa loba que criou esses irmãos. Então, brevemente, eu vou contar esse mito para vocês, mas de forma bem breve, né? Porque é muita confusão, é muita coisa aí. É certo que havia esse mito, né? Contado pelo Virgílio na Eneida, certo? Esse mito conta a história do Numitor e do Amulho, certo? O Numitor, ele foi expulso pelo seu irmão Amulho do reino de Alba Longa, certo? Só que o Numitor tinha uma filha chamada Réia Sílvia, que ela se apaixonou pelo deus Marte, porque as histórias romanas, elas não podem ser muito comuns, né? Tem que ter aí um deus no meio. Então ela se apaixonou pelo deus Marte, e aí teve dois filhos, o Rômulo e o Remo. Olha que história louca, né? O Amulho, com medo do Rômulo e Remo crescerem e herdarem o trono de Alba Longa, o que foi que ele fez? Ele mandou matar os dois. Só que se matasse a história ia terminar por aí, né? Na verdade, eles não foram mortos, porque a Réia, a princesa Réia, ela conseguiu colocar os meninos dentro de um cesto, e aí esses meninos foram encontrados pelo inédito, por uma loba. E essa loba amamentou eles, para que eles não morressem, cuidou como se fossem seus filhos. Eles cresceram, ficaram bastante fortes, né? Claro, gente, por amor de Deus, isso é um mito. Então, eles cresceram, descobriram a sua origem, acordaram, descobriram que, na verdade, eles eram príncipes. E eles tinham um reino que seria deles. Então, eles foram lá, mataram o malvado do Numitor, devolveram o trono para o seu tio, né, para o seu avô, na verdade, perdão, para o seu avô Numitor, e aí eles fundaram uma cidade. Mas nessa briga para fundar uma cidade, né, que seria Roma, perdão, o Rômulo matou o Remo, certo? E aí surgiu Roma. Pronto, gente, esse é o mito, né? Eu acho que eu já tinha passado um vídeo falando sobre isso na aula passada, mas é porque as sociedades, quando elas não sabem explicar muito bem a sua origem, elas buscam uma história fictícia, um mito para contar como é que algo aconteceu, né? E pela propagação, pela narrativa, essa história vai passando pra frente e chega até os dias de hoje, né? Então tem esse mito aí que envolve aí a monarquia romana, né? Esse período de formação de Roma. Aí o que que acontece? O Rômulo, ele foi o primeiro rei de Roma e os seus descendentes foram outros reis, certo? Só que em um determinado momento a monarquia romana, ela não se sustentou, certo? Não se sustentou e foi implantado um outro sistema, uma outra forma de governo, que é a república, né? Só, gente, que a república, na sua origem, ela quer dizer coisa pública, coisa que quem administra não é mais um rei, não é o rei que toma decisões como na monarquia, que governa e desgoverna. Não. Na república, as coisas têm que ser decididas, né? Tem que ser decididas em acordo. Tem que ser decididas em acordo, né? E aí é instaurado a República Romana, que é esse segundo período que a gente vai estudar, certo? Gente, a República Romana, como eu coloquei aí no slide para vocês, observem bem,
ela tem dois pilares fundamentais, certo? Dois pilares fundamentais. O primeiro é o Senado, que ele é o órgão máximo. Todas as decisões, se vai entrar em guerra, se não vai, se uma lei vai ser aprovada ou não, todas as decisões e até mesmo a administração das finanças dentro de Roma passa pelo Senado, tá certo? E como órgão que auxilia o Senado, nós temos as magistraturas. As magistraturas, elas já são mais executivas. Executiva vem de executar. Elas eram mais para cumprir as ordens, certo? Então, essa República Romana, ela vai ser, como eu estava falando para vocês, apesar da república significar coisa pública, dentro de Roma nós tínhamos duas, a gente nem pode dizer classes, né? Mas dois grupos sociais, certo? Fundamentais para Roma, que eram os patrícios e os plebeus, certo? Patrícios, quem eram os patrícios? Gente, quando eu falar de patrícios, vocês vão lembrar da patricinha. Quando a gente fala, uma menina é patricinha, a gente tá falando o quê? Que ela tem condição financeira, que ela é mais rica, não é isso? Então, os patrícios, lembrem da palavra patricinha, mas sem forma, sem preconceito, nada do tipo, mas lembrem dessa palavra. Elas são as pessoas que têm maior condição, que possuíam mais terras, e eram elas que mandavam no Senado. Eram os patrícios, as pessoas que tinham maiores posses, que tinham poder de decisão dentro da República Romana. Aí do outro lado, nós tínhamos os plebeus, certo? Plebeu nos vem à mente o quê? Ele é um plebeu. O que é que vem na mente de vocês? É uma pessoa que não tem tanta renda, que não tem tantas finanças, não é isso? Então, os plebeus são as pessoas mais pobres. Somos nós, certo? Plebeus. Os plebeus, eles não conseguiam opinar muito nessa República Romana. E fica assim, poxa, república não é coisa pública, Roma não é de todos nós, eu também não sou romano, por que que eu não posso participar da política? Então os romanos, os plebeus começaram a brigar demais com os patrícios, exigindo, né? Olha, nós queremos leis que nos beneficiem, nós queremos participar da política, nós temos direito sim, certo? Então, essa briga toda dos plebeus acabou surtindo efeito sim, viu? Então, quando vocês quiserem alguma coisa, se for alguma coisa plausível, se for alguma coisa lícita, vocês podem sim lutar pelos direitos, certo? E aí teve um momento que os plebeus todos se retiraram da cidade, e lembrem-se que os plebeus são aqueles que trabalham, né? Se eles não trabalhassem, como é que ia ficar a produção de alimento para os patrícios? Bem complicada, né? Então eles fizeram meio que uma greve, se retiraram da cidade, e aí foi que os patrícios concordaram. Não, a partir de agora a gente vai conversar e vocês vão ter mais participação na política, tudo bem? Foi mais ou menos isso. Claro que a conversa não foi desse jeito, mas eu tô tentando simplificar para vocês, certo? E aí foi que surgiu as leis das 12 tábuas. O que é isso, professora? Por que que foi importante a criação dessas leis? Gente, vamos pensar uma coisa comigo. Vamos imaginar que uma pessoa pobre e uma pessoa rica cometeram um crime, certo? E não tem nenhuma lei escrita, vamos dizer que não tem nenhuma lei escrita. Quando chega mais o delegado, né, vamos dizer assim, o delegado, vamos imaginar isso. O delegado, ele tem o poder, porque ele sabe como as leis funcionam de forma consuetudinária. O que é isso? É de acordo com o costume, certo? Vou dar um exemplo, vamos voltar aqui, o tempo todo eu volto, né? Mas para vocês compreenderem, vamos dar um exemplo. Na nossa sala de aula, quando a gente está assistindo aula presencial,
Vocês sabem que eu não gosto que entrem na sala atrasados sem pedir minha licença, sem pedir, por favor, professora, posso entrar? Não é isso? Eu não anotei isso na parede da escola, não é isso? Mas a gente não conversou, então vocês sabem que isso me desagrada. Então, de forma consuetudinária, pedir licença na hora de entrar na sala é como é que eu digo? É uma lei consuetudinária. É uma lei que a gente fez um acordo, certo? Boca a boca, mas não tem nada escrito. Tudo bem? Entenderam o que é consuetudinário? Então vamos voltar para nossa historinha. Vamos dizer que duas pessoas cometeram um crime, um rico e um pobre. E o delegado é quem decide lá, porque ele sabe pelos costumes. Da época que, poxa, se roubou tem que ser preso, né? Aí vamos dizer que uma pessoa rica é amiga do delegado e diz, cara, eu roubei, mas não vou mais roubar e tal, não vou mais roubar, então não quero ser preso, vamos conversar, né? Aí o delegado vai lá e absolve o amigo rico dele. Enquanto isso, outra pessoa pobre comete o mesmo crime e ela vai presa, certo? Por quê? Porque ela não era tão amiga assim do delegado e não tinha nada para favorecer o delegado, certo? Vamos fazer essa imagem, essa ideia. Só que a partir do momento que nós temos um código de leis escritas e que todo mundo conhece essas leis, fica bem mais difícil o delegado tomar partido e defender um e culpar o outro. Vocês compreendem dessa forma? Pois é, pois a criação da Lei das 12 Tábuas foi justamente isso. Todas as leis que elas eram apenas consuetudinárias, elas passaram a ser leis escritas em tábuas de pedra, para que todas as pessoas vissem, certo? Então, se eu cometesse alguma coisa errada, eu saberia que eu tenho que pagar por aquilo, né? E aí todos ficariam mais ou menos iguais perante a lei. Entenderam qual é a importância da criação da lei das 12 tábuas? Além disso, foi criado também o tribunato ou tribunício. O que era isso? Era uma pessoa da plebe, certo? Uma pessoa da plebe, ela poderia representar todos os plebeus no Senado. E lembrem de uma coisa, o Senado é o órgão mais importante que tem as maiores decisões lá dentro de Roma. Entenderam a importância da criação do tribunato ou tribunício? Pois muito bem. Depois que foi criado o tribunício ou tribunato, nós tivemos alguns tribunos da plebe que eles criaram leis para ajudar, para defender a sua classe, certo? Para defender para defender os plebeus. Então nós tivemos, eu vou destacar aqui 3 leis importantes, certo? Nós temos a Lei Licínia. Gente, a Lei Licínia foi criada pelo Licínio, certo? E aí a lei recebia o nome da pessoa que criava. Por exemplo, se eu criasse uma lei naquela época, a lei seria Lei Mariana, certo? Então, o Licínio, eu coloquei aí no slide para vocês, ele criou uma lei, certo? A Lei Licínia. E a Lei Licínia, ela determinava a abolição da escravidão por dívida. Por que que isso favorecia os plebeus? Por quê? Porque, gente, vocês já viram rico ficar muito endividado? Quem fica endividado é pobre, não é? E aí, as pessoas os plebeus, eles eram quem mais ficava endividado e se tornavam escravos. E a partir desse momento, não haveria mais escravidão por dívida, né? A escravidão dentro de Roma, a partir de agora, ela vai ser mais por guerra. Dentro de Roma, esqueçam essa ideia de escravidão moderna, que é uma escravidão que acontece no século XIX por causa da cor da pele.
Não, isso não existe na antiguidade, certo? A escravidão na antiguidade, ela costumava ser uma escravidão por dívida ou então por guerra. Quando alguém era capturado, virava escravo, certo? Nós vamos ter também a Lei Canuleia, criada pelo Canuleu, por isso o nome Lei Canuleia, certo? E aí, essa lei autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Aí, para vocês nunca mais esquecerem o que é a Lei Canuleia, eu fiz o seguinte. Eu coloquei no slide uma imagem de um casal famosíssimo, certo? Que é o casal Romeu e Julieta. Por que que o Romeu e a Julieta não podiam casar? Vocês lembram essa história do William Shakespeare? Por que que eles não podiam casar? Porque ela era uma nobre, ela era... Ele era plebeu, não é isso? E ela era tipo uma patrícia, não é isso? Por isso que eles não podiam casar. Eu botei isso aí para vocês lembrarem que a partir de agora na Roma, é claro que é só uma aproximação, certo? Uma história não tem muito a ver com a outra, só para vocês lembrarem que antes dessa lei, os plebeus não podiam casar com os patrícios. Essa lei, ela beneficiava tanto os plebeus como os patrícios, porque havia alguns plebeus que eles estavam enriquecendo e alguns patrícios que tinham o título, mas que estavam ficando pobres. Então seria muito interessante para eles casarem com um plebeu que estava enriquecendo, não era? Bem interessante? Muito bem, pois aí nós temos a Lei Canuleia. E por fim, a lei criada por Hortêncio, Lei Hortência, que instaurava o plebiscito, certo? As decisões tomadas na Assembleia da Plebe teriam força de lei, ou seja, os plebeus eles podiam se reunir e criar uma lei, certo? Até hoje, essa palavra plebiscito é utilizada nas nossas democracias, certo? E o plebiscito é justamente isso, uma consulta popular, certo? Pode virar lei, tudo bem? Então, durante a República Romana, eu já passei o slide e eu coloquei nesse slide bem grande, expansão territorial, gente. Roma, durante essa república, ela começou a tentar ganhar mais terras, certo? Ela começou a sair ali da Península Ibérica, não, perdão, da Península Itálica, certo? E começou a conquistar toda a região em torno do mar Mediterrâneo, certo? Só que tinha uma coisa. Havia a ilha de Cartago, certo? Que tinha que ser tomada. E aí, para tomar essa região toda dos cartagineses, Roma fez uma guerra muito grande que foi chamada de Guerras Púnicas. Só que eles acabaram vencendo as guerras púnicas e depois que venceram, nada mais segurou Roma. Roma tomou toda a região em volta do mar Mediterrâneo. Tanto é que os romanos, eles falavam a seguinte expressão, mare nostro. O mar é nosso, certo? Em latim, por isso que eu falei dessa forma. Escreve mare nostro, certo? Então, o mar é nosso, toda a região em volta do mar Mediterrâneo pertence aos romanos, certo? E prestem atenção, guardem essa informação numa gavetinha. É esse crescimento desregrado, muito rápido dos romanos, certo? Que depois vai contribuir para a sua decadência. Porque Roma vai ter um momento de apogeu e depois vai ter um momento de declínio. Mas isso nós só vamos ver na nossa próxima aula, certo? Então, outra coisa que acontecia é que toda vez que os romanos iam conquistando mais terras, certo? Eles também iam aumentando o seu número de escravos, porque eles iam conquistando esses lugares e escravizando essas pessoas que habitavam essas regiões, certo? Num primeiro momento, respeitando muito a cultura dessas pessoas, num primeiro momento. E aí, para terminar nossa aula, eu queria comentar com vocês
sobre os irmãos Tibério e Caio Graco. Gente, Roma cresceu muito. Só que toda vez que eles pegavam um território novo, esse território ficava concentrado na mão principalmente dos generais mais poderosos, que eles eram patrícios e não plebeus, certo? Então essa terra conquistada era dada para as pessoas que mais tinham, certo? Que mais tinham terras, e não para os plebeus que precisavam de terras para o seu sustento. Aí foi que surgiu dois irmãos, dois tribunos da plebe, que sugeriram uma solução para essa concentração de terras e riqueza, certo? Na mão dos patrícios. Quem foram eles? Primeiramente, nós tivemos o Tibério Graco. O Tibério Graco, ele propôs o seguinte, olha, vamos limitar o tamanho das terras que pode ficar com um general, por exemplo, ou com um patrício, para que dessa forma sobre mais terras para dividir entre os plebeus. Vamos fazer isso, gente, é melhor, porque aí todo mundo fica contente. Tipo isso, certo? O que ele propôs foi tipo isso. No entanto, ele foi assassinado. Os patrícios não quiseram nem ouvir essa história, certo? Porque, infelizmente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, o Tibério Graco, ele foi assassinado. Mas logo depois, algum tempo depois, o seu irmão Caio Graco, ele fez, né, uma nova proposta, que seria uma reforma agrária. Já ouviram falar de reforma agrária? Muito bem. Ele falava assim, olha, tem muitas terras públicas, então vamos pegar essas terras públicas e dividir entre as pessoas que não têm muita terra, que não têm terra nenhuma, porque assim elas poderiam produzir mais e a gente teria uma sociedade mais igualitária. Vamos fazer isso? Gente, não rolou de jeito nenhum, não aceitaram, certo? Essa proposta de reforma agrária, e conta a história, é muito complicado a gente saber que ele também foi perseguido e acabou cometendo suicídio ou pedindo para um escravo matá-lo, para que ele não fosse morto pelos seus inimigos. Foi tipo isso, certo, gente? E aí, essas coisas vão deixar a República Romana muito agitada. Cada vez mais, a República Romana, ela vai ficar na mão dos generais, certo? Que vão tentar organizar essa confusão que está acontecendo. E nós vamos ter a instauração do Império, certo? Que é o nosso assunto do próximo vídeo, tá bom, turma? Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido. E na nossa próxima aula eu termino de explicar para vocês o Império Romano e a decadência de Roma, certo? Um grande abraço para vocês, obrigada pela paciência.